Olá pessoal, nessa aula a gente vai ver um pouquinho sobre refinamento da animação e também uma coisa muito legal que se chama Playblast, que é para a gente gerar um vídeo de pré-visualização da nossa animação. Isso é muito útil durante o processo de animação. Vou mostrar para vocês primeiro uma pequena alteraçãozinha que eu fiz aqui em meia hora de trabalho durante a pausa entre essas duas aulas. E em meia hora de trabalho a gente tem é, digamos, uma melhor performance do peixinho, porque ele estava bem mecânicozinho, bem robozinho. Ainda está bastante, mas eu vou deixar ele bem simples assim, para não gastar muito tempo na animação da nossa aula. Mas digamos o que eu fiz de diferença foi que eu peguei o nosso root control, a rotação em X, a rotação em Y, desculpa, a rotação em Z, aliás, ela estava bem longa e mais alta e mais baixa. O que eu fiz foi colocar o valor entre 3 e menos 3, numa diferença de frames aqui de mais ou menos 15 frames, ok? 7 e 15 frames. Aí eu coloquei ela em ciclo, ela ficou balançando assim um pouquinho, como se fosse assim, ó. Né? Não sei se dá para ver muito bem na câmera, mas foi isso que eu fiz. Na rotação aqui em X, eu vou aumentar um pouquinho o nosso gráfico, né? Tá difícil de ver. A rotação em X, eu deixei a curva um pouco mais molinha, assim, na hora dele animar. Por exemplo, eu vim aqui, peguei a tangente e movi ela assim um pouquinho para ela ficar mais é, natural o movimento. Eu deixei ele aqui um ângulo. Dá para entender o que eu fiz, tá? Que é mais ou menos, deixei a nossa animação um pouco mais fluida, é assim que a gente chama, estava procurando o nome. Deixei ela um pouco mais fluida, lembra que a gente tem nossas antecipações, movimentos exteriores, ok, posteriores, né? O que a gente vai fazer agora, que eu quero fazer, é um ajuste fino aqui na nossa, um pouquinho de ajuste no nosso motion patch, porque se a gente for ver o nosso motion patch, o que que ele está acontecendo? A nossa câmera está aqui, ó. A nossa câmera está apontando, eu vou dar um maximizar aqui, ó. A nossa câmera ela está apontando, não assim é melhor. Ela está apontando para lá e o nosso peixinho está passando aqui. Tem um momento que ele está próximo da câmera, que é esse momento aqui, ó. Ele vai passando, mas ele está meio que de costa para a câmera, tá vendo? Isso me incomodou um pouquinho. Eu prefiro deixar ele um pouquinho mais de lado ou mais olhando para a câmera, fica um peixinho ator melhor, tá? Então o que a gente vai fazer para melhorar isso daqui é selecionar nosso motion patch. Aqui, se ficar difícil de selecionar com a superfície, tira a seleção da superfície. Por exemplo, pode colocar tudo off e deixa a seleção só nesse aqui que é o curves. Aí ele vai selecionar só as curvas, fica mais fácil da gente trabalhar. Ok. O que eu vou fazer agora é melhorar essa CV dessa curva para que ela fique apontando aqui, tá vendo? Ele está parecendo estar olhando para o outro lado, então fica um peixinho não muito bom ator. Muito bem, muito bem. O que eu vou ajustar aqui é só a angulação desses carinhas. Vocês vão ver que ele vai ficar, provavelmente vai olhar um pouquinho melhor para a câmera. Eu não quero trazer ele muito perto da câmera, mas de qualquer forma ele vai ficar mais viradinho para a câmera aqui. Vamos ver o que isso dá no nosso layout aqui da animação. Eu também não vou perder muito tempo com isso, mas olha lá, dá uma aparência que o peixinho é mais nosso amigo. Ok? Ele ficou rápido aqui na hora dele ir embora. Aqui vamos ajustar aqui cada parte que ele está, né? Aqui ele poderia vir mais para cá mesmo, igual ele estava, ok? Vem mais para cá. Aí ele pode até dar uma olhadinha para lá e uma olhadinha para cá. Vamos ver acertando aqui a curva. Lembrando que todo movimento que o peixinho fizer, a gente vai ter que pensar que ele vai fazer um movimento de arco, tá? Um dos princípios da animação que a gente viu na outra aula, que ele sempre vai fazer um movimento de arco. Então a gente vai vir passando aqui, ajustando um pouquinho o nosso a nossa angulação, né, dele, mais assim, mais de bonitinho, olhando a nossa câmera, senão ele fica só olhando lá pro outro lado, fica feio assim, eu acho. Aqui ele está fugindo da nossa câmera, então eu vou trazer ele essa curva um pouco mais, ou então só o nosso keyframe, né? Eu acho que eu vou mexer no keyframe tanto da câmera
posso fazer ele olhando um pouquinho mais, porque agora ele ficou perto. Ficou difícil da câmera ver ele. Vamos ver se a gente consegue só no motion path, para não precisar mexer na câmera de novo. Aqui a gente pode fazer ele olhando para lá. Ele vai ficar sempre enquadrado. E ele aqui olhando para a gente. Depois ele olha mais para lá e dá corridinha. Ok, só no motion path funcionou. Agora uma coisa que me incomoda ainda, eu vou dar um play aqui para vocês verem, é que, opa, desculpa, o que me incomoda ainda é que quando ele vai para lá, ele não faz aqueles movimentos de aerodinâmica, sabe? Quando o avião vira assim, ou o peixinho vira, ele faz aquela empina, né? Como se fosse uma pipa de soltar o papagaio. Então, ó, eu gostaria que ele virasse um pouco mais para cá. Eu poderia vir lá naquele nosso root control e animar um animation layer. Eu vou falar três opções para vocês, duas, aliás. Esse aqui eu poderia vir com o animation layer e fazer ele rotacionar assim e assim através do animation layer, que é o que a gente mostrou. Não tem nenhum animation layer, não vou mostrar isso agora. E eu poderia também, por exemplo, criar um outro animation layer para o nosso master control. Mas só porque o master control não quero marcar keyframe nele, porque ele está com a entrada do nosso motion patch. Então, o motion patch ele está conectando aqui no nosso master control. Não quero mexer nele agora. O que eu vou fazer é mostrar uma técnica para vocês muito legal. Se a gente for no nosso motion patch, ele tem aqui, ó, front twist, up twist, side twist. Isso aqui é muito legal para a gente, que a gente pode marcar keyframe nisso e olha lá, ele vai fazer uma coisa que a gente está procurando. Olha, poderia fazer assim, poderia fazer assim. É um pouquinho parecido com o que a gente tem no nosso keyframe, do nosso root. A gente poderia acrescentar aqui também aquela animação toda. Mas o legal é que eu tenho aqui a liberdade de fazer só o front. E ele vai estar sempre olhando, tá? Então eu vou marcar keyframe aqui no nosso motion patch. Nesse atributo front, ok? Que é o front. Aqui ficou meio grande, eu vou talvez trazer para cá a nossa janelinha, ok? Para a gente fazer ele fugir aqui da nossa telinha mirado assim, tá? Então eu vou dizer que aqui nesse lugar ele tá bom, assim a orientação dele, e depois daqui assim, ó, por exemplo, eu marco um keyframe 0, key selected. Se a gente for ver o key dele está aqui, e lá na frente aqui, ó, eu quero que ele esteja apontando para onde ele vai rotacionar, né? Então eu vou dizer que ele vai rotacionar assim. Não sei se é muito ou pouco, a gente vai ver isso na hora que a gente der um play na nossa animação. A gente vai sentir se ele rotacionou muito ou pouco, ok? Aqui ele não tem nenhum front twist. Lá na frente, quando ele for acabar a animação dele, a gente faz um movimentinho dele olhando. Eu acho que ele começou muito cedo, não é? Vamos ver se ele começou muito cedo. Eu acho que começou. Vou atrasar um pouquinho. E vamos ver se ele rodou. Foi para lá. No caso, eu vou fazer ele dar uma, como se diz, uma antecipação. Então, um pouquinho antes. A gente marca um keyframe também no front. E a antecipação dele que eu vou criar é através do próprio manipulador aqui, okay, do nosso keyframe. Vamos ver se assim já dá um resultado legal da antecipação. Ok, acho que ele ainda está chegando muito rápido lá. A gente poderia deixar ele indo assim, sem muito freio, né? Sem muita desaceleração. Freio é bom, hein, Danilo? Tudo bem. Freio é uma boa palavra. Vamos ver isso aqui agora em tela cheia para ver se ele ficou legal. E uma coisa muito legal que a gente vai aprender agora, depois que a gente já está com uma animação muito boa, muito bacana, a gente vai ver essa animação em um vídeo para ver se o Maya não está com dificuldade de mostrar para a gente a nossa cena. Então eu vou salvar e vou salvar com um novo nome também, né? Uma boa. Sempre é bom a gente sempre salvar com um novo nome para que a gente tenha versionamentos da nossa cena. Se tem algum probleminha lá na frente, a gente fala, opa, eu tenho uma cena que eu acabei de fazer aqui, que é a 02, que ela ainda estava boa.
não deu aquele probleminha no twist que eu marquei um key sem querer nele, ok? Então, ó, eu vou mostrar para vocês, vocês podem selecionar o painel que vocês quiserem, criar o Playblast. Playblast é um vídeo de que para a gente tocar no nosso computador, que ele vai tocar em tempo real. O vídeo toca em tempo real, mas porque evita a gente ter algum probleminha aqui no Maya, não esteja em tempo real e a gente acha que o time que ele está tendo é no tempo certo, talvez não seja. Então, vocês podem criar o Playblast de várias maneiras. Você pode vir aqui no painel selecionado, vir aqui o Window, Playblast, ok? Aí você vai ter a janelinha aqui de todas as opções do Playblast. Mas uma outra forma mais prática que todo mundo usa para abrir essa janelinha do Playblast, em vez de vir aqui no Window Playblast, é vir aqui no nossa timeline mesmo, tá? Seleciona o seu painel. Normalmente a gente clica aqui nessa área para selecionar o painel e não selecionar nenhum controle ou algum objeto, tá? A gente vem aqui só no painel e clica com o botão direito na sua timeline. Tem várias opções aqui de você trabalhar com animação e a última é o Playblast. Se você vier aqui nos options do Playblast, ele vai dizer para você algumas coisas muito legais para você setar antes de você criar o seu Playblast, senão você vai ter uma certa complicaçãozinha de ver o codec. Por exemplo, aqui ó, o formato que eu sempre uso é QT, que ele vai criar para a gente um tipo de vídeo QuickTime. QT quer dizer QuickTime no sentido de que é um encoder movie. Aqui você poderia pedir qual encoder que você quiser. Normalmente a gente pede o H. Aqui, ó, quer ver? Se você estiver trabalhando com Windows, você vai ter isso daqui, ó, H264. Se você estiver trabalhando com Linux, você não vai ter esse codec, você pode usar um PNG, alguma coisa desse jeito, tá? A qualidade que a gente pode deixar 70 mesmo, porque a gente não quer ver vídeo com qualidade. O display size, quer dizer, se ele vai pegar o tamanho da nossa viewport para fazer esse aqui. E o escala em relação ao viewport, você sempre pode deixar um, que ele sempre vai pegar o tamanho real da sua tela. Se você tiver com esse viewport num outro monitor, tela cheia, por exemplo, aí você pode pedir para não pegar a escala 100%. Aqui eu vou deixar 100%, escala 1, porque facilita para a gente. A última opção aqui, a gente sempre salva o nosso arquivo. Ele sugere o nome para a gente, que é o nome inicial que a gente abre no nosso arquivo. A gente pode colocar aqui peixinho, por exemplo, agora atualizando 03. E esse aqui vai ser o nosso Playblast, ok? Playblast é o nome dado para tocar uma coisa mais simples, ok? E vai dizer aqui no nosso browser, eu vou copiar esse nome para não precisar escrever de novo. No browser aqui ele vai perguntar, olha, onde você quer salvar esses caras? Ele normalmente salva na pastinha Movies do nosso projeto, tá? Então vou dar um cancelar, ele vai salvar esse arquivo lá para a gente. Se a gente clicar em Playblast, olha lá, ele passa um play no nosso Maya, já gravando esse arquivo para a gente. Eu vou dar só um minutinho que ele vai passar um play. Esse arquivo, por exemplo, ele vai mostrar como que ficou lá no nosso vídeo. Ele está gerando o vídeo para a gente, tá? Normalmente, quando o personagem é muito complexo, ele não vai tocar em tempo real no nosso Maya. Ele vai tocar um pouco mais atrasado. Mas aqui no nosso QuickTime, por exemplo, a gente conseguiria ver um play em tempo real. Olha, esse play que ele está fazendo aí é exatamente o nosso vídeo no final vai ficar com esse time, entendeu? É uma coisa interessante de a gente aprender Playblast, porque pode ser que no nosso projeto a gente tenha, igual eu disse, um personagem pesado ou uma textura difícil de dar load no Maya. Nosso personagem tem muitos detalhes, tem muitos acessórios, ele fica difícil de dar play no nosso timeline, a gente chama isso de lag, né? Que vem do game essa palavra, quer dizer que ele fica lento para dar um refresh na nossa viewport, ou seja, para ele atualizar a nossa tela, ele fica com um pouco mais de dificuldade devido à quantidade de cálculo que existe no nosso personagem. Então, normalmente, se o personagem tem isso, você vai dar play na sua timeline, ele vai ficar dando aqueles stepzinhos assim, sabe? Ele fica lento. Vocês podem acontecer isso com o seu computador, se o seu computador não for tão potente, tão moderno. Mas em computadores mesmo super potentes e modernos, se o personagem for complexo, como eu disse, vai lagar do mesmo jeito. Então, o Playblast ele salva a vida do animador, porque o animador vai animar e vai ver no Playblast o que está acontecendo em tempo real, ok? Então, essa é a forma que a gente animou. Que eu vou até dar um play aqui novamente, ó,
Ctrl L a gente vê esse vídeo em loop. Então, enquanto eu falo, a gente vai vendo essa linda animação que a gente animou. E vou reprisar para vocês uma coisa que provavelmente eu não devo ter dito antes, mas esse tipo de animação que a gente criou nesse peixinho, ela se chama Straight Ahead. Quer dizer que a gente começa a marcar aqui no início, vai marcando que à medida que a timeline vai passando, no final tem uma outra, tem um key todo para voltar, mexer, e os keys não estão todos na mesma posição. Então essa animação é de início a fim, é um tipo de animação chamada Straight Ahead, ou seja, linha reta, ok? Direto para frente, uma coisa desse tipo a tradução dele para o português. E o que a gente vai fazer nos próximos vídeos é um outro tipo de animação, onde a gente pode aprender uma outra técnica que se chama pose to pose, que os animadores normalmente utilizam para animar personagens. Aqui a gente aprendendo a primeira vez, a gente pega a maneira mais simples, que é straight ahead, que é como bem parecido e bem intuitivo assim, para trabalhar com o Maya. Isso aí. Valeu!